da Pro. Chegamos ao mês de junho, um mês muito festivo, um mês muito alegre, apesar de que estamos vivendo dias difíceis, mas eu quero que você fique feliz, fique alegre junto com a Pro, porque nós hoje vamos continuar estudando aquela história que eu comecei a contar semana retrasada sobre as formações das vilas e das cidades no nosso país e que a Pro Paula deu continuidade, ok? Lembrem lá da história que a Pro Paula começou a contar. Algumas cidades foram formadas através de fortes, outras cidades foram formadas através de construções de igrejas, outras cidades foram formadas por aldeias indígenas. Isso tudo fez com que cada lugar fosse diferente um do outro em sua formação. E os patrimônios históricos, como a Pro Paula já falou, foram se tornando as construções mais importantes de cada cidade. Na nossa cidade, Alagoinhas, nós temos um patrimônio histórico muito importante, que é a construção da igreja, da ruína de Alagoinhas Velha. Temos também a construção que está lá abandonada, infelizmente, da ferrovia São Francisco. Tudo isso foram obras antigas que marcaram o início da fundação da nossa cidade. E em cada cidade do país, uma história foi contada a partir de construções antigas, que são chamadas de patrimônios. Ok? Estão lembrados disso aí? Então vamos continuar. E só para lembrar do assunto dessa semana, o patrimônio histórico ele pode ser natural, que é composto apenas com o ambiente natural, a natureza. O patrimônio histórico pode ser imaterial ou material. Material, como já estudamos, são as construções, as obras de artes, as pinturas, as armas, tudo que a gente pode pegar com as nossas próprias mãos e tocar é algo material. E o que é patrimônio histórico imaterial? É aquilo que a gente tem guardado em nossa memória, mas que a gente não toca, mas fica guardado aqui. Por exemplo, as músicas, as histórias, os costumes, as religiões, as comidas típicas deliciosas que ficaram e passaram de geração em geração. E essa foi uma revisãozinha de tudo que vimos no início do assunto dessa semana. E vamos continuar. Agora eu vou falar sobre o abastecimento de água nesses locais onde as cidades começaram a crescer. A população das cidades precisavam sair e andar quilômetros às vezes para buscar água nos rios e nas fontes, para que eles pudessem ser abastecidos de água. Para que ficasse mais fácil para as famílias esse abastecimento, foram construídos locais chamados de aquedutos, que eram canais de água levados por bicas, encanações, até os chafarizes. Então a água saía de lá, da fonte natural, do rio, da fonte da cachoeira, e era levada por esses tubos, por essas encanações, até os locais onde as pessoas estavam mais próximas, dentro das cidades. Um aqueduto é um sistema que permite levar água de um lugar para outro. Pode abastecer cidades e fornecer água para a irrigação de plantações. A água pode ser levada sob o solo por túneis ou canalizações na superfície, graças a um canal, ou acima do chão sobre uma ponte, como veremos na imagem a seguir. Os aquedutos antigos eram construídos em locais mais altos do que a cidade, para que com a força da água de um lugar alto ele pudesse descer até a cidade com mais facilidade. Já os aquedutos modernos não precisam desse processo, pois eles utilizam bombas e canos para levarem a água até a cidade. Vejam aí no desenho que eles passam também, que a água passa também por uma estação de tratamento. Esta é a imagem do aqueduto da Carioca, construído em 1723, conhecido hoje como Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Já esta imagem mostra um chafariz,
um local onde as pessoas iam buscar a água também para abastecimento. Os chafarizes eram como se fosse uma fonte. As pessoas iam lá com seus baldes de água na cabeça, pegavam a água no chafariz, fazia aquela fila enorme de pessoas, cada uma pegava a sua água, levava para casa para usar no que elas fossem precisar. Ainda existem cidades no Brasil que têm chafarizes, sabiam disso? Não era como hoje, que você abre a torneirinha em casa e abre o chuveiro e toma banho. Não, Nina, não. Era tudo muito mais difícil. Graças a Deus que as coisas foram evoluindo e hoje, como dizia uma tia minha, a gente tira a água da parede. Então, naquela época, o transporte de água era feito em barris de madeiras. O trabalho era pesado, o trabalho era duro e eram feitos por negros escravizados. E aí no livrinho de vocês de história, na página 66, o autor ele conta sobre um dos principais aquedutos do Brasil, que foi fundado no Rio de Janeiro no ano de 1723. Tem muito tempo, né? E ele era muito grande, foi conhecido e até hoje existe a construção desse patrimônio histórico. E a história da água nesse lugar ficou conhecida a partir dessa construção que está até hoje guardada na memória de todos que podem passar por lá. E se você tiver a oportunidade de visitar o Rio de Janeiro, procura os Arcos da Lapa, que lá conta a história de tudo isso que eu acabei de dizer. Ficou conhecido como Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. E, como eu havia dito anteriormente, atualmente nas cidades já não existem mais os chafarizes. Cada casa recebe sua água encanada. Como eu disse brincando anteriormente, tinha uma tia minha da roça que dizia: aqui não tem água. Ela vivia na roça e pegava a água do rio. Ela dizia: na casa de vocês, lá na cidade, a água sai da parede, que era da torneira. Quando ela chegava na nossa casa, ela abria a torneira e tirava a água. E ela achava aquilo o máximo, porque ainda não existia naquela época, na minha infância, a água encanada nas casas da roça. E muitas ainda não tem. Mas, como eu estava dizendo, os chafarizes hoje só ficaram como construções históricas, como monumentos históricos, para que a gente possa lembrar da história do abastecimento de água na fundação das cidades no nosso país. E essa é a nossa aulinha de hoje. Fica aqui o meu beijo e um coração para vocês, cheio de saudades da Pro. Que o mês de junho seja cheio de muitas alegrias para todos nós.